Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 641. Ainda nós estamos falando do bem e do mal. Vamos lá. 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Conforme há virtudes em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer a esse desejo. Se, porém, faltou apenas ocasião para isso, o homem é culpado. No Evangelho tem uma descrição sobre essa situação. Então, se nós pensamos em fazer o mal e não fazemos porque não tivemos oportunidade, é porque estamos ainda no início da jornada. Se nós pensamos no mal e reprimimos esse desejo porque sabemos que isso não é bom, nós estamos iniciando a jornada. Mas se diante da adversidade, da contrariedade, nós não pensarmos no mal, então nós já estamos caminhando. Então, o pensamento é o primeiro passo. Ele vai refletir o que somos, o que sentimos efetivamente diante da situação que nos contraria. Então, se nós passamos por uma situação complicada e desejamos reagir de uma forma truculenta, mas não fazemos isso, é porque nós temos já consciência de que isso não é bom, de que isso está errado. E reprimimos esse desejo. Mas só vamos nos tornar pessoas melhores, evoluídas, quando diante da contrariedade nós agirmos com compreensão. Ao invés de reagir ou de reprimir um desejo de reação, nós não tenhamos esse desejo de reagir. Tenhamos a vontade de compreender, de perceber por que será que isso aconteceu comigo, o que isso está trazendo de bom para mim, porque tudo que acontece na vida são instrumentos do Pai e eles vêm para nos ajudar a evoluir. Tendo essa percepção, essa compreensão, nós vamos superando a nós mesmos, porque o que nos leva à ira, à cólera, à vontade de vingança são as paixões. É o orgulho ferido que nos leva a isso. Quando nós vencermos as paixões, já não vamos nos ofender com as opiniões contrárias e aí estaremos num caminho melhor. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Estou estagnado. Talvez eu tenha conseguido controlar as paixões e não reajo diante das situações da vida. Mas se eu não tiver a caridade, de nada vai adiantar. Como diz Paulo de Tarso, sem caridade, de nada valeria. E ele fala de conhecer a língua dos anjos e dos homens, ele fala de conhecer todo o conhecimento do mundo, ele fala da caridade. Né? Se eu vender todos os meus bens e entregar aos pobres, se não tiver caridade, nada valerá. Então, é o bem que nos transforma. É o combate ao egoísmo que faz com que nós desejemos compartilhar a nossa vida e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que vai nos mostrando o caminho do amor, como Jesus fez exemplificou assim, em todos os sentidos, né? Jesus amou a todos, mesmo aqueles que o preteriram diante de Barrabás. Ele amou aqueles que o pregaram na cruz. Ele amou os apóstolos que o abandonaram. Essa evolução moral, essa luz que Jesus exemplificou para nós, é que nós temos que tentar conquistar. Então, não fazer o bem também é fazer o mal. 643. Haverá pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem?
Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Ah, eu não tenho recursos, então não posso fazer caridade. Ah, eu não tenho tempo para fazer visitação a doentes, eu não tenho nem vontade de fazer esse tipo de coisa, porque eu me sinto mal quando estou no hospital. Nós criamos desculpas, criamos explicações para reprimir um desejo que é inato. Nós temos esse desejo de compartilhar a vida. O amor é uma centelha que está dentro de nós. Deus nos criou assim. Então, é preciso colocar em prática. Ah, eu realmente tenho uma vida atribulada profissionalmente, não dá tempo. Eu saio de manhã cedinho, volto tarde da noite, eu não consigo fazer nada por ninguém. Mas tem aquele momento em que eu posso elevar meu pensamento em oração e voltar esses pensamentos, essas vibrações da oração em benefício de alguém. Combater o egoísmo é tornar as pessoas que estão próximas de nós com a mesma importância que nós damos a nós mesmos. Então, quando nós conseguimos compartilhar a nossa vida nesse nível de nos preocuparmos com a pessoa, eu não consigo fazer uma visita no hospital, mas eu posso fazer uma oração pedindo pelos doentes que estão lá no hospital. Eu não consigo ir lá no asilo, mas eu posso fazer uma oração desejando bem àquelas pessoas que estão asiladas. Enfim, nós sempre podemos oferecer algo a alguém. Seja o nosso pensamento, seja o nosso abraço, o nosso tempo, até os recursos materiais, que é a caridade material. Mas não existe uma pessoa que esteja impossibilitada de amar alguém. E esse amor se expressa no desejo de fazer aquela pessoa feliz, seja com um telefonema, seja com a visita, seja com um abraço. Então, sempre nós podemos fazer o bem. É só desejar. 644. O meio em que certos homens se acham colocados não constitui para eles a fonte principal de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando, em liberdade, ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Então, existem lugares onde nós vamos reencarnar, onde pessoas reencarnam, e que estão sujeitas à influência negativa. Mas a decisão sempre é nossa. Nós temos uma imagem das favelas, das comunidades, como pontos de droga. A TV nos mostra muita violência, pessoas armadas, polícia invadindo. E é fato. A nossa sociedade está adoecida pelo vício, pelas drogas. Mas nessas comunidades tem pessoas de bem. Tem pessoas que fazem a caridade, tem pessoas que amam ao próximo, que se preocupam com as crianças. Tem pessoas vivendo lá. Estão no meio, cercada pela violência, cercada pela influência perniciosa do tráfico das drogas, mas conseguem manter a sua postura. Então, não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o ambiente. Dentro na comunidade, dentro do meu barraco, nas pessoas com quem eu convivo, eu busco fazer o bem. Não me envolvo, não desrespeito também o poder instituído, né, que é um poder paralelo do tráfico de drogas. Eu não desrespeito isso, mas não preciso me envolver, nem odiá-los. São questões que a gente precisa desenvolver no nosso coração. E se nós tivéssemos a capacidade de ler o pensamento de milhares de pessoas que vivem nessas comunidades, nós iríamos encontrar muitas pessoas de bem
que procuram fazer o melhor a seu alcance em benefício daqueles que estão doentes pela droga. 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento sim, irresistível não. Porque mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, essa questão ela fala diretamente sobre o comentário que nós fizemos da questão anterior. Tá? Pessoas, espíritos missionários reencarnam nas comunidades para promover o bem, para auxiliar outras pessoas que tenham o desejo de não vivenciar a violência e os vícios. Nós sempre temos escolhas a fazer. Nem sempre as consequências das nossas escolhas são agradáveis. Então, eu me viciei pela droga, participei da ventura, vamos chamar assim, né? Da ilusão que a droga traz, mas percebi que isso faz mais mal do que bem, então não quero mais. Não é simples assim. Ah, não quero mais. Não. Eu tenho que passar por um processo de desintoxicação física e psicológica. Eu vou precisar de muita ajuda, mas se eu quiser, apesar da dor, eu consigo. Então, sempre as situações da vida, elas nos oferecem meios para que nos tornemos pessoas melhores. Às vezes nós sucumbimos, mas sempre é tempo, porque somos espíritos imortais e temos os meios, a misericórdia do Pai, que nos ajuda quando desejamos realmente vencer essas batalhas. 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Jesus já disse isto a propósito do óbolo da viúva. Quando estava Jesus no pátio do Templo de Jerusalém, tinha o gasofilácio, onde as pessoas depositavam as moedas. Então, ricos judeus iam lá, depositavam uma quantidade grande de moedas que faziam um barulhão, né? Porque imagina um objeto metálico recebendo moedas metálicas. Então, fazia um barulhão, o tilintar das moedas. E aquela senhora atravessou e depositou apenas uma moeda. Era tudo que ela tinha. Então, Jesus utiliza dessa figura. Não é a quantidade de bens, da matéria que nós nos dispomos a dar, mas é a vontade de servir. O esforço que fazemos para abrir mão de algo que nos pertence em benefício de alguém. Então, o mérito do bem que fazemos está relacionado com essas vitórias, que pode ser de abrir mão do pão, como foi dito, né? Eu só tenho um pedaço de pão e divido com uma pessoa que tem fome, que está próximo de mim. Como também as lutas íntimas para vencer o meu egoísmo. Então, teremos mérito quando superarmos essa paixão que ainda nos coloca no topo das importâncias, né? O egoísta acha que ele é a pessoa mais importante do mundo. Então, vencer essa batalha também é um esforço grande e também tem os seus méritos. Então, é o sentimento que colocamos nas nossas ações que vão torná-la mais meritória ou menos meritória, dependendo do objetivo que tenhamos ao realizá-las. Não, eu quero mostrar para a sociedade quanto sou bom, então eu vou lá e distribuo alimentos. Eu quero que as pessoas não passem fome. Eu me preocupo com a comunidade carente. Então eu me esforço, pego alguma coisa do meu recurso e vou oferecer àquelas pessoas que têm fome. É a mesma atitude. É o mesmo ato, perdão. É o mesmo ato com atitudes diferentes. Então, o mérito está no sentimento que nós colocamos nas nossas ações. Muito bem.
Aqui é um novo tópico, né? Divisão da lei natural. Então, nós vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, retomaremos a partir da questão 647, divisão da lei natural. Vamos fazer a prece? Amigo Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos que nos trouxestes através do vosso Evangelho, que nos convida aos desafios da transformação íntima. Dai-nos força, Senhor, para usufruir das oportunidades que a misericórdia do Pai nos oferece e que tenhamos olhos para ver essa justiça, essa bondade, esse amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.